Olá galerinha, terça-feira, 14 de abril. Bom, vamos ver se agora eu consigo fazer esse vídeo para vocês. Essa aulinha que eu estou devendo, estou desde sexta-feira tentando gravar a aula, enviar para vocês. Já tive com o Neto, já debatemos a respeito. Eu gravo o vídeo, mas não consigo enviar. Aí agora mudei meu cartão de memória do celular, vamos ver como vai ficar, se vai dar tudo certo, se vai ficar ok. Valeu galera, obrigado pela paciência, assistiram o videozinho que o tio botou lá a respeito da Revolução Francesa. Pois bem, nós vamos dar continuidade à nossa Revolução Francesa. Botei um fundozinho musical aí pra gente ir ouvindo, para não ficar muito sobrecarregada a nossa aula, enjoativa, tá? Não sei se dá para vocês escutarem aí. Bom, mas vamos lá, nós paramos aí na página 62 do nosso livro. Vamos falar sobre a Convenção Nacional, tá? Página 62, a Convenção Nacional. Quem tiver com o livro aí ou com o resumo em mãos, o Malo vai guardar, porque ele não usa, tá bom? Vou deixar aqui só para vocês terem uma noção. Bom, nós falamos aí nas nossas aulas anteriores, na aula anterior, a respeito do Antigo Regime, como era a França no período do Antigo Regime. Era o maior país da Europa, né? Possuía cerca de 28 milhões de habitantes e era o país mais populoso da Europa. E também era dos mais injustos, né? O absolutismo do rei era que vigorava naquela região na época e eles determinavam todos os direitos. A França possuía três estados. O primeiro estado era composto pelo clero, alto e baixo clero. Segundo estado pela nobreza. Terceiro estado, população em geral. Esse terceiro estado carregava nas costas os outros dois estados. Como? Pagando impostos. Eles trabalhavam para poder comer e viver, só isso, e mal viver e mal comer, não é? Então esse era o povo que carregava nas costas o primeiro e o segundo estado, pagando impostos, dízimo, talha, tudo o que existia na época aí eles pagavam, certo? Nós falamos da França então, do Antigo Regime, né? Os mais pobres morriam de fome. Houve uma data aí, um período na década de 1780 em que a França passou, a Europa, não só a França, passou por muitas inundações e muitas secas. Um período era de seca, outro de inundação, e a população sofreu duramente. Muitas pessoas morreram, principalmente, lógico, os pobres morreram, né? Só para vocês terem uma ideia, um período na França, na década de 1789, às vésperas da Revolução Francesa, uma família gastava 90% do seu salário para comprar pão. Isso aí. Se um cidadão, vamos dizer que fosse hoje, ganhasse R$ 1.000, 900 era para comprar pão para a família sobreviver. Sobrava 100 para aluguel, para carne, para roupa, para o colégio, para tudo que tinha direito. Lógico que na época os franceses, a maioria era analfabeta, não estudava, não tinha acesso à educação. Mas eu estou fazendo uma analogia como se fosse hoje, tá? Nós falamos também sobre a convocação do Estado Gerais. A situação na França ficou tão difícil de se controlar, a inflação tão alta, né? O Estado ele gastava muito mais do que arrecadava, então a balança comercial, né? A entrada de dinheiro e a saída era muito maior do que a entrada, não conseguia equilibrar as contas. O rei Luís XVI gastava demais com sua corte, não é? Com os puxa-sacos e o clero também gastava muito, então não tinha como pagar tantos impostos, não tinha como arrecadar tanto dinheiro, eles gastavam demais, exageradamente, né? A gente vê isso hoje em dia aí em alguns países aí, no Brasil não, no Brasil não tem isso, só fora daqui. Bom, o que ele faz? Ele vai convocar uma reunião dos estados gerais, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Havia 175 anos que a França, um rei da França, quase 2 séculos, não convocava essa reunião. Olha como a situação estava fora do controle. Eles convocam a Assembleia dos Estados Gerais. Bom, nessa votação ali teríamos 3 votos. Lógico que ele convocou porque sabia que o primeiro estado, o clero, e o segundo, a nobreza, eles votariam e ganhariam do terceiro estado. Só que na hora o terceiro estado diz o quê? Não, o voto não será por estado, não é? Vai ser por cabeça. Aí muda a situação, meus amores. Por cabeça, o terceiro estado tinha muito mais gente do que o primeiro e o segundo junto. A população era muito maior, os deputados.
então haveria voto, eles ganhariam. O rei bateu na mesa e disse: não, assim não vai ser, muda a situação, expulsa de lá o terceiro estado. Só que o terceiro estado disse que só iria sair ali através de um deputado chamado Mirabel, que ele fala: nós estamos aqui pelo povo, pela vontade do povo, e só vamos sair daqui pela força das baionetas, né? Um mosquetão com a faca que entrava na ponta, chuchado, uma analogia que ele fez. Eles se retiram dali, vão para uma salinha à parte, chamada Sala do Jogo de Pela. É tipo um handball, uma sala de tênis, uma coisa assim que eles jogam até hoje na França. Ali juraram não se separar enquanto não votassem uma Constituição para a França. Essa reunião deles se declararam aí em Assembleia Nacional. Bom, a população, sabendo que eles estão ali reunidos para elaborar uma Constituição, que estavam fazendo as coisas pela vontade do povo e para o povo, o que eles fazem? No dia 14 de julho de 1789, grave essa data, 14 de julho de 1789, a população ensandecida sai às ruas, vão saquear comércio e principalmente saquear aí onde estavam guardados os depósitos de armas da França. Eles saqueiam, tomam as armas, tem aí o apoio de uma parte do exército, e só que as armas não tinham munição, pólvora. Onde estavam? Pensaram, pólvora na Bastilha. Então o que era a Bastilha? Um grande não era um palácio, um castelo, tipo um castelo no centro de Paris, e ali no subúrbio de Paris, e ali ficavam os presos políticos da França, do rei Luís XVI, dos reis anteriores, os presos políticos que poderiam causar problema a ele, incitando o povo contra o rei. Bom, eles invadem lá, meu camarada, e o governador da Bastilha não consegue conter a população enfurecida. Eles soltam os presos, pegam armamento, pólvora e começam a ir para as ruas, e tem o apoio do exército, e nesse dia é um marco inicial da Revolução Francesa. Qual é o marco inicial da Revolução Francesa? A queda da Bastilha, ou a tomada da Bastilha, a invasão da Bastilha, como vocês queiram, vocês ouvirão isso aí para sempre aí, que é a prisão símbolo, era a prisão símbolo do absolutismo francês. Bom, a notícia da queda da Bastilha vai chegar lá no campo, lá no interior, lá na roça, lá no meio do mato, onde os camponeses ficam sabendo e vão invadir a casa aí da nobreza provincial. Invade as casas, pega os documentos, apólices, tudo que indicava cobrança de impostos, meteu fogo em tudo, queimou, expulsou, lógico, meteram o pé ali a nobreza provincial, e os camponeses ficaram com o que eles tinham ali por enquanto. Bom, em 4 de agosto de 1789 é aprovada aí na Assembleia Nacional Constituinte a abolição da servidão na França, acabava o feudalismo na França. Também a abolição dos dízimos, não tinha obrigação de pagar o dízimo, a talha, e também os privilégios do clero e da nobreza acabam, põe fim aí o que restava de feudalismo na França. No dia 26 de agosto do mesmo ano, aprova-se aí a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, é o embrião dos direitos humanos que nós temos hoje aí. Bom, mais à frente nós teremos aí, em 1791, a Assembleia Nacional, essa mesma Assembleia vai aprovar uma Constituição que incorporava a perda dos privilégios aí do clero e da nobreza e limita o poder do rei, lógico, instituindo uma monarquia constitucional, tá? E além disso, só a Assembleia, só ela que poderia fazer ou aprovar leis. O rei então não servia de nada, como o rei da Inglaterra, reinava, mas não governava. Mas outros privilégios logo foram criados, tira de um, põe para outro. O voto passou a ser censitário, só quem tinha dinheiro, mulheres, camponeses, artesãos fora da eleição não podiam votar de forma alguma, e era a maioria da população, 85%. Então tudo girava em torno do que? Da burguesia. Os burgueses, lógico, tiveram privilégios. Eles lideravam, passavam a liderar agora o processo revolucionário na França. A Constituição, lógico, vai desagradar o rei, porque é uma Constituição, uma monarquia constitucionalista. Ele não vai ter poder e direito a nada. O que ele faz? Ele vai se aliar ao rei da Áustria e da Prússia, né, parte da atual Alemanha, e uma parte nobreza do alto clero francês. Eles, indignados com a perda de privilégios, vão querer acabar com a revolução. Então a Assembleia Nacional, vendo isso, vai declarar o quê? Pátria em perigo. E os franceses vão pegar em armas
para defender aí o seu país. O rei, lógico, ele vai fugir, não é? O rei vai fugir, vai tentar fugir, ele, o clero, muita gente vai meter o pé da França, não é? E vai vazar da França. O rei, até então, ele fica pensando o que vai fazer, né? Ele foge acompanhado de sua família, mas chegando já na Austrália, ali botando o pezinho para fora, saindo da França, ele vai ser reconhecido por populares que vão prendê-los e trazê-los de volta até Paris. Bom, aí nós chegamos então na Convenção Nacional, é onde nós paramos. Logo após a vitória contra a monarquia, elege-se às pressas lá uma Convenção Nacional, isto é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição para a França. Então aquela anterior já não vai valer. Os membros da convenção eles foram eleitos por voto universal masculino. O que é isso, tio Marlon? Só os homens, fora as mulheres, fora, tá, de votação. E não mais pelo voto baseado na renda, aquele voto censitário que os burgueses tanto gostam. A primeira atitude da convenção foi o quê? Acabar com a monarquia e proclamar a república. Aí já era, agora já não havia mais monarquia, era uma república que nós tínhamos na França. Essa convenção nacional era composta por cerca de 750 deputados eleitos pelo povo, e ela estava dividida em 4 grupos políticos: girondinos, jacobinos, cordilheires e planície. Vamos lá, girondinos representavam a alta e média burguesia, a galera da grana, tá? Quem eram? Os armadores. Armadores são donos de navios, banqueiros, industriais e comerciantes. Defendiam o voto censitário do din-din, só podia votar quem tinha dinheiro. O direito à propriedade privada, e eram também contrários à participação popular na Revolução. Olha só que ironia, foram a população que foi para a rua, meteu o peito, invadiu a Bastilha, e eles não queriam, os camaradas, no processo revolucionário, pô, e os direitos, né, adquiridos deles de ter a sua terra, a reforma agrária, bom, eles não queriam saber disso. Por sentarem à direita da mesa diretora, os girondinos eram chamados de grupo de direita, ou partido de direita, ou como queiram. Depois nós temos os jacobinos. Eles representavam a pequena burguesia, eram funcionários públicos e lojistas, defendiam um governo central forte e também defendiam a participação da população no processo revolucionário, bem como o voto universal, ou seja, mulher e homem votando, tá? Então era isso que eles queriam. Eles eram liderados por políticos eleitos, deputados eleitos pelo povo. O principal líder deles era Robespierre. Esse camarada esteve aí à frente da Revolução Francesa, era um dos cabeças da Revolução. Eles, por sentarem à esquerda da mesa diretora, eles eram conhecidos como grupo de esquerda ou partido de esquerda. Depois nós tínhamos os cordilheires. Esses defendiam o fim da propriedade privada e também defendiam a reforma agrária, a distribuição de terra entre a população. Eram liderados por 2 líderes também, grandes líderes da Revolução Francesa, Jean-Paul Marat e também por Danton. Cordilheires e jacobinos sentavam-se nas partes dos bancos mais altos do plenário, por isso eram também conhecidos como montanheses, gravem isso. E por último temos o grupo da planície. Esses eram os Maria vai com as outras, ou seja, eram compostos por deputados que agiam conforme os seus interesses próprios. Ora estavam, se beneficiassem, eles estavam do lado dos jacobinos, ora estavam do lado dos girondinos, se fossem beneficiados, ou até mesmo dos cordilheires. Eles ficavam em cima do muro, quem que fosse o melhor interesse deles, eles apoiavam. Então esses eram a planície. Quando Timarão voltar às aulas, vai lá botar no quadro esquematizando como ficava uma à direita, outra à esquerda, outra na planície, outro na montanha, né, os montanheses. Bom, vamos voltar ao rei Luís XVI. Lembra que eu falei agora mesmo que ele estava com um pezinho já na Austrália, sabe, metendo o pé, vazando da França? O que ocorre com esse camarada? Ele é reconhecido, eles estavam disfarçados, mas pô, o povão reconhece o cara onde eles estiverem, igual o Timarão, né? Botar uma peruquinha aí, sair pra rua, pô, o Timarão lá, tá, conheço aquele gordinho, dá aula de história pra mim. Bom, eles foram lá, meteram a mão nele e levaram pra França.
e foi acusado de crime de lesa pátria, ou seja, de traição da pátria. Vai ser levado a julgamento. Porém, os girondinos não queriam condená-lo, queriam a absolvição do nosso amigo Luís XVI e de seus familiares. Já os jacobinos não, os jacobinos queriam a condenação. Esse impasse, essa briga entre os dois partidos maiores, esses grupos políticos, durou 30 dias direto de debates, não é, na Assembleia. Eles lá, um condena, outro não condena, mata, corta, degola, joga fora, salta, manda embora, prende, fica na prisão perpétua, uma pedra amarrada na perna. Brigaram, mas no final 90% dos deputados da convenção declararam Luís XVI culpado. Marlon, mas por que isso? O cara tinha aí os girondinos que eram do lado dele, vai condenar por quê? Meus amigos, descobriram num cofre, no quarto da casa dele, documentos, papéis assinados dele fazendo acordo com outros reis de outros países. Para quê? Para se unirem e invadir a França para acabar com essa revolução, com a Revolução Francesa. Aí já era, meu amigo. Foi condenado e em janeiro de 1793 foi para a praça pública, pescocinho na guilhotina, lâmina desceu e vapo, corta o pescoço dele, da mulher, de todo mundo. Aí que entra aquela frase, né? Cabeças vão rolar. Foi na época da Revolução Francesa que saiu esse ditado, cabeças vão rolar, porque guilhotinava, as cabeças rolavam, você segurava pelo cabelo, gritava, e a população o que fez? Aplaudiu aí a guilhotinagem da Marie Antoniette e Luís XVI. Tá? Os dois foram guilhotinados, ele mais um monte, família toda, puxa-saco, bajulador, que foram reconhecidos. Tá? Bom, jacobinos no poder. A execução do rei teve repercussão interna e externa. A Inglaterra, com medo da revolução chegar até lá, vai se unir com outros países monarquistas da região da Europa e planejavam atacar a França. Bom, os jacobinos vão reagir, criam dois órgãos especiais: o Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Comitê da Salvação Pública, quem eram esses camaradas? Eram os responsáveis pelo controle do exército e da política interna, ou seja, eles que ficavam ali cuidando da França não ser invadida por outros países, por um exército contrário, né? Lutavam lá, brigavam, iam para a guerra. E o Tribunal Revolucionário, era do terror. Esse era o bicho, era o encarregado de julgar os inimigos da Revolução. À frente desse Comitê da Salvação Pública estava um camarada chamado aí Robespierre, que nós falamos lá atrás, tá, dos girondinos. Esse camarada não tinha piedade de ninguém, ele era o verdadeiro chefe do governo. Para conter a crise social e financeira que a França estava mergulhada, esse Comitê da Salvação Pública, o que ele vai fazer? Vai distribuir aquelas terras dos nobres que meteram o pé e abandonaram tudo perto dos camponeses lá. Pega as terras deles e distribui entre milhares de camponeses. Toma, essa terra é sua, mas não passa nada no papel, só dá a eles. Só Napoleão Bonaparte lá na frente que vai passar para o papel, não é, documentar essa terra para essa galera aí. Vai acabar também com a escravidão nas colônias francesas. Isso vai repercutir aqui na América, porque a França tinha colônias aqui. O Haiti, mais da metade era uma colônia francesa, né? A outra parte era da colônia inglesa. Nós temos aqui a Guiana Francesa, aqui divisa com o Brasil, né? Vai ser até um episódio legal quando o Napoleão forçado. Vamos ver isso aí pra frente, quando Dom João VI vem pro Brasil, a primeira coisa que ele faz é mandar invadir a Guiana. A Guiana é nossa. Nas Antilhas Francesas, também no Caribe, tinha umas ilhazinhas, né, francesas, aquelas ilhas bonitas lá do Caribe. Bom, também ele vai tornar o ensino primário obrigatório e gratuito. Nem todo mundo tinha acesso à educação na França na época. E vai tabelar os preços dos gêneros de primeira necessidade: carne, pão, leite, as coisas que ele tinha necessidade, né? Aluguel. Essas medidas populares, elas vão assim dar um certo privilégio a Robespierre. O cara vai ficar, ele é o cara, né? Acalmou a inflação, né, que vinha subindo diariamente. Bom, elas agrada a população, mas descontenta quem? Os girondinos, que era formado pelos burgueses, né? Alta burguesia e média burguesia, não queria o povão na Revolução. Então isso vai trazer um problema, e vai trazer tensão entre esses grupos, e ela vai aumentar ainda girondinos contra jacobinos, como quando
um dos líderes, né, populares, Jean Paul Marat, vai ser assassinado por uma mulher que ele estava tendo um caso lá, uma amante, sei lá o que é, estava numa taberna bebendo. Essa mulher vai matar Jean Paul Marat, e Jean Paul Marat era girondino, e a mulher era ligada era jacobino, Jean Paul Marat, e essa mulher era ligada aos girondinos. O que vai ocorrer? O assassinato de Marat, Jean Paul Marat, vai contribuir para que o governo jacobino intensificasse a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte, meu amigo, sumariamente, não tinham direito à defesa e nem a interrogatório. Os caras iam para a guilhotina. Robespierre matou milhares de franceses nessa época. Milhares de pessoas foram guilhotinadas. O camarada não podia pensar contra o governo que era guilhotinado. Já pensou o tio Marlon lá que fosse falar mal do Robespierre? Aí tinha um vizinho aí que não gosta do tio Marlon, vai falar assim, o tio Marlon lá tá falando mal do governo. Rapaz, chegava lá, me recolhia, praça pública, pai, guilhotina. O pessoal francês não queria nem sair de casa. Esse período aí ficou conhecido como período do terror. Período do terror lá na França. O medo toma conta dos franceses geral, de uma ponta a outra, norte a sul, leste a oeste. Galera com medo de sair. Bom, os jacobinos guilhotinavam qualquer pessoa suspeita de traição, falta de apoio às suas decisões. O cara tinha que apoiar tudo que eles falavam, tá? Tudo, senão era guilhotinado. Os caras não tinham nem guilhotinado até mesmo os líderes revolucionários que lutaram do lado deles, como Danton e Herbert. Então, vê só, mas só que essas medidas de guilhotinar todo mundo começou a tirar a popularidade de Robespierre e da maioria dos deputados ligados a ele. O que vai ocorrer? Os deputados girondinos, que eram contrários, estavam em atrito, e os da planície, né, aqueles que ficavam em cima do muro, eles aproveitaram o crime de radicalização política e desfecharam um golpe. Tiraram Robespierre, prenderam ele, todos os líderes que estavam do lado dele, os líderes jacobinos. E o que vai acontecer? Vapo, guilhotina nesse povo também. Aí vão governar. O golpe que derruba os jacobinos, né, vai dar originalidade ao diretório, né? Derrubou os jacobinos e o poder passa às mãos dos girondinos, os que representavam os interesses da alta e média burguesia, aqueles que nós falamos, né, industriais, comerciantes, armadores, banqueiros, como era de se esperar, né? Então eles vão ser os privilegiados. Uma nova Constituição vai ser elaborada em 1795, mantém a República, não tem monarquia, mantém a República, reestabelece o voto censitário, volta lá atrás, só quem tem dinheiro, mulher fora da eleição. E confia esse governo a um diretório composto por 5 deputados. O governo do diretório ele vai encontrar resistência tanto dos jacobinos quanto dos monarquistas. Havia os monarquistas ainda que queriam retornar com o rei. Os monarquistas recebiam o apoio de quem? De países que tinham reis, Inglaterra, entre outros, e lideravam aí revoltas cotidianas na França para pôr no poder o conde de Artois, que era irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo como? Através de clubes que eles montavam e de jornais. Tá? E nesse ambiente tenso, um cidadão, um deputado chamado Graco Babeuf, ele lidera um movimento popular conhecido como Conspiração dos Iguais, tá? E nessa Conspiração dos Iguais, esse movimento queria o quê? Propunha a abolição da propriedade privada e a igualdade social. Era uma forma de um socialismo, né, que eles estavam querendo implantar. Só que isso não vai à frente, os girondinos vão prendê-los, e o movimento vai ser sufocado. Babeuf e seus aliados vão ser executados na guilhotina. O governo, com isso, endurece a situação, fecha os jornais de oposição e ameaça expulsar do país aí todos os seus adversários. Mas encontrava-se desmoralizado, o diretório estava desmoralizado. Seus membros estavam envolvidos em escândalos sexuais, escândalos de corrupção, isso desmoralizou tudo. Aí os jornais franceses, bateram em cima. O que eles fizeram? Diziam que o país
precisava de um homem enérgico, né? Precisava de um homem respeitado, admirado, né, para salvar a pátria, um camarada bonitão, igual o Timarlo, assim, né, e brincadeira, eles queriam um camarada para salvar a pátria. Quem era esse salvador da pátria? Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte. Esse camarada reunia todas as características que os franceses queriam. Um dos motivos de sua fama era o quê? Um excelente desempenho militar que ele obteve comandando o exército francês contra os exércitos estrangeiros que tentavam invadir a França. Ele ganhou todas as batalhas, o cara era realmente fera. Em 10 de novembro de 1799, um dia chamado 18 Brumário pelo calendário republicano, Napoleão Bonaparte, apoiado por políticos burgueses, pela burguesia e por militares que o veneravam, dá um golpe e toma o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário, tá? Completando assim a Revolução Burguesa iniciada na França 10 anos atrás. Terminamos a Revolução Francesa aí e vamos na próxima aula dar início à Era Napoleônica. Turminha, grande beijo, nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir.